Olha, a gente volta com Ciência Política, trazendo para você, dentro ainda do nosso noticiário internacional, um estudo norueguês. Ele mostra que 2023 foi o ano que registrou mais conflitos armados desde 1946. Veja. A tragédia da guerra nunca esteve tão presente nos últimos 80 anos como em 2023. Um estudo norueguês do Instituto de Pesquisa para a Paz de Oslo confirmou que o período foi o que registrou mais conflitos armados desde 1946. A boa notícia é que o número de estados afetados pelas guerras diminuiu. No ano passado foram registrados 59 conflitos bélicos no mundo, 28 deles na África. A cifra de países atingidos por um conflito caiu de 39 em 2022 para 34. Da mesma forma, as mortes em combates foram reduzidas pela metade, para cerca de 122 mil. Mesmo assim, esses números são os terceiros mais altos desde 1989, devido à invasão russa da Ucrânia e ao conflito em Gaza, entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. De acordo com um estudo que avalia as tendências de guerra entre 1946 e 2023, o nível de violência global não estava tão alto desde a Guerra Fria. Pesquisadores sugerem que a situação dos confrontos é mais complexa, com um número maior de atores beligerantes ativos dentro de um mesmo país. Se as mortes em combate caíram no ano passado, o total dos últimos 36 meses é o mais alto das últimas 3 décadas. Depois da África, as regiões do mundo mais afetadas por conflitos armados foram a Ásia com 17, o Oriente Médio com 10, a Europa com 3 e as Américas com um único conflito. Tá aí, nós já discutimos muito esse ponto aqui, Osmando. E aí vale reforçar a pergunta: para onde estamos indo? Para onde o mundo vai com tanto conflito, com tanta guerra, com tanta destruição? Olha, Ana, isso apenas reforça, isso veio como um retrato do que nós falamos há pouco em relação ao que o neoliberalismo, que esse capitalismo brutal tem feito com a humanidade. Esses conflitos não existiriam, essas guerras não existiriam se não fossem fomentadas pelas grandes potências. Eu vi hoje uma coisa que me chamou a atenção. O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje por unanimidade, não houve nenhum voto contrário, apenas uma abstenção da Rússia, um pedido de uma ordem de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. E por que antes o próprio Conselho de Segurança da ONU já havia aprovado outras medidas, outros pedidos, outras recomendações de cessar-fogo que nunca foram respeitadas. A de hoje conta com essa unanimidade, por quê? Porque quem apresentou o pedido foram os Estados Unidos. Então, para você ver o quanto há um domínio sobre o mundo desse neoliberalismo, dessa política armamentista que só enriquece cada dia mais os fabricantes de armas e estão ali fomentando esses conflitos em função dos interesses econômicos exclusivamente que eles têm para manter essa desgraça, essa matança, o desemprego, a insegurança, a fome, de forma exacerbada, de forma escandalosa, como nós estamos vendo. Então, isso apenas reforça que os países que comandam a economia global são os mesmos países que estão por trás de todas essas guerras, de todas essas tragédias. Francis Teixeira. Há uma indústria que fomenta e que é beneficiada pela guerra. Inclusive, nesse estudo, citou que nas Américas há apenas um conflito armado. Mas boa parte dessas guerras no mundo tem, num país da América, como inclusive citou os Estados Unidos, como um dos maiores, se não o maior beneficiado por esses conflitos. Então, infelizmente, por mais que eu veja por parte de algumas nações um esforço para a pacificação, é o caso do Brasil, que sempre se coloca como um ator em prol da pacificação em âmbito mundial,
as maiores potências do mundo, que são beneficiadas por esse cenário bélico, elas continuam fomentando esse conflito. Mesmo que ali às claras, quando vá fazer uma declaração, quando vá se posicionar, sinalize que está buscando a paz, está buscando a união, o que acontece em ações é muito díspare do discurso. Então, por mais que hoje tenha sido aprovada essa resolução no Conselho de Segurança da ONU, uma resolução costurada pelos Estados Unidos, o que eu vejo mais é um jogo de cena desses países para que a sociedade não se volte totalmente contra essas lideranças, do que é algo que vai ser cumprido na prática. Então, infelizmente, eu só vejo esses conflitos sendo escalados cada vez mais e pouca ação, pouco sendo feito para que eles sejam paralisados. É isso, vamos lá então, reta